Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Ontem o presidente subiu muitos degraus, né, na retórica, que é sempre muito violenta, sempre tem um tom autoritário, mas ontem alguns degraus foram subidos. Como é que você viu o discurso do presidente no cercadinho do Alvorada? Andreasa, bom dia. Megali, pessoal, bom dia a todos. O discurso, a meu ver, claramente golpista, né? Mas sem representar grandes novidades, né? Vamos configurar aqui, vamos tratar do que é Jair Bolsonaro, a persona Jair Bolsonaro, a persona reacionária Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo revolucionária e reacionária, né? O líder de um ímpeto, de um projeto mesmo para a ruptura. Não nos iludamos a esse respeito. Se conseguirá a ruptura, se chegará a uma ruptura institucional, isso é outra história. Mas o discurso, o ímpeto, o movimento, a vontade, é claramente esse. Uma revolução reacionária, um conceito curioso, mas que está, para mim, claramente dado. Como eu sempre digo aqui, Bolsonaro é um gerador de crise, né? Ele é uma forja de inimigos, é uma forja de inimigos permanente. Forja de inimigos, muitas vezes inimigos artificiais, aliás, frequentemente inimigos artificiais, porque uma vez definidos esses inimigos, há o conflito, há o confronto, há a guerra. Essa engrenagem do conflito é aquela de que Jair Bolsonaro precisa para existir. Né? A engrenagem que o move é a do jogo sujo mesmo dos choques institucionais. Isso está dado, mapeado, todo dia se vê, mas tem uma lógica própria, um ambiente próprio, que é aquele de avançar algumas peças, escalar, como disse Megali agora há pouco, para depois recuar, depois descer. Mas é que essa esticada de corda, quando se libera a tensão da corda, brevemente, a corda nunca volta ao lugar em que estava originalmente. Ela cedeu terreno. Se avançou, portanto, peças no terreno autoritário. Era assim, Jair Bolsonaro era assim. Não, parece que não, mas ele já era assim, esse gerador de conflito, né, gerador de instabilidade, de imprevisibilidade, em tempos de paz, chamemos assim. Pré-Covid-19, pré-peste. Né? Agora, o incompetente, o corrupto e o autoritário, diante de uma crise, tanto mais uma sem precedente, ele tende a aumentar a sua radicalização. Então ele tende a ser mais incompetente, ou a mostrar mais incompetência, tende a ser mais ladrão diante da crise, janela de oportunidade, e tende a ser mais autoritário. Nunca se poderia imaginar que Jair Bolsonaro, sendo Bolsonaro, como eu digo sempre, Bolsonaro é Bolsonaro é Bolsonaro, diante de uma crise como essa, fosse de repente se transformar num estadista e num pacificador. Alguém que unisse a população brasileira, não. É um discurso sectário. Discurso que compreende povo como os seus apoiadores, os seus lá entre 20% e 30% de apoiadores. É para esse povo que fala. Diante da crise, isso se intensifica. Como eu disse, a crise é janela de oportunidade para um autocrata. Já foi o foco o Congresso Nacional, daqui a pouco volta de novo. Frequentemente o foco é a imprensa, mas nesse momento o foco dos ataques do presidente da República é o Supremo Tribunal Federal. A compreensão de democracia de Jair Bolsonaro, né? Ele fala muito de democracia, mas a compreensão de democracia de Jair Bolsonaro é uma em que os demais poderes da República estão subordinados ao presidente da República, a vontade do presidente da República, aquele que, segundo o seu populismo autoritário, falaria diretamente o povo, podendo prescindir de poderes intermediários, por exemplo, do Congresso Nacional. Vendo essa escalada de ataques do presidente ao Supremo Tribunal Federal, eu fico ainda mais envergonhado, eu bati na época, ainda mais constrangido, inacreditável, lembrar da blitz que Bolsonaro fez sobre o Supremo Tribunal Federal há algo como 2, 3 semanas, recebido festivamente por Dias Toffoli, abrindo o Supremo Tribunal Federal para aquele que vem minando os pilares dessa casa tão importante, a rigor do guardião da Constituição Federal. Esse pessoal, e aí eu estou falando especificamente dos ministros do Supremo, com todo respeito, mas são pessoas, né, é gente como nós, esse pessoal precisa compreender com quem está lidando e entender a necessidade de reforçar a institucionalidade. Eu falei aqui sobre isso ontem. É preciso entender o terreno em que se está pisando, o terreno populista, o terreno de voluntarismo, de decisões individuais, de caneta poderosa na mão, para esvaziar um pouco da parte do Supremo as decisões monocráticas e reforçar o plenário,
reforçar a voz do colegiado. Essa é a única maneira de dar a mensagem institucional devida ao discurso golpista de Jair Bolsonaro. Por exemplo, vamos lembrar aqui, nós nos esquecemos, no momento em que a Covid chegava aqui no Brasil, desde os Estados Unidos, o presidente da República fez uma acusação gravíssima ao Tribunal Superior Eleitoral, disse que a eleição que ele venceu foi fraudada, disse que tinha provas a esse respeito, e nada, não provou, e nada se fez. Cadê o Supremo Tribunal Federal? Cadê o TSE para, como corpo, como colegiado, reagir e cobrar institucionalmente do presidente da República uma acusação gravíssima como aquela? Não. A gente tem decisão monocrática, algumas excêntricas, como esse inquérito, algumas autoritárias, reforçando o discurso de Jair Bolsonaro, em vez de desmontar o discurso de Jair Bolsonaro. Da nossa parte, como jornalistas, como analistas, como narradores, como agora há pouco disse muito bem a Mônica Bergamo, a gente precisa desconstruir o discurso golpista de Jair Bolsonaro, porque é muito fácil, né? É a famosa dissonância cognitiva. Ele vai e fala esse monte de coisa autoritária, discurso mesmo golpista, sopra o apito, atiça a cachorrada, que vai para a rua, que vai para o ataque, né? Afora os robôs, atiça toda essa engrenagem e depois recua. Depois diz que não foi muito bem assim, não foi isso que eu quis dizer, mas está dito. Né? Tem na natureza desse discurso uma ambiguidade, né? É da própria natureza da dissonância cognitiva. Então tem que enfrentar isso. Por exemplo, o presidente diz, não teremos outro dia como ontem. Chega, tem que ser confrontado, ele tem que dizer, não teremos outro dia como ontem. Chega significa o quê? Está se referindo a uma decisão de um ministro do Supremo, portanto, uma decisão da Suprema Corte. Ele combinou com o Alexandre de Moraes ou com os ministros do Supremo que algo daquela natureza não acontecerá mais, ele interferiu, portanto, na base do diálogo, no convencimento, os ministros do Supremo ou não? Ou ele está dizendo que se algo daquela natureza se repetir, ele vai mudar das palavras do discurso golpista para a prática? Tem que ser questionado. O que o senhor quer dizer com isso? Pois é, mas foi, né, Andresa? Ontem um pobre coitado que ainda se sujeita àquele palco de humilhações ali, foi lá e pediu pra fazer uma pergunta exatamente nesse momento. E a resposta do presidente foi, não vai ter pergunta coisa nenhuma, se quiser pode ir embora. Cala a boca, eu sei pra onde você quer ir. E seguiu lá aspergindo seus... cala a boca, eu sei pra onde você quer ir. Seguiu lá aspergindo seus palavrões, suas ameaças. Mas ele pode não responder. Nós temos que questionar o tempo todo e interpretar permanentemente o que ele está dizendo. Se ele não responde, nós vamos interpretar. Ordens absurdas não se cumprem. Ordens do Supremo Tribunal Federal, decisão judicial não se cumpre. É isso que o presidente da República está dizendo? Quem decide o que é absurdo? Né? Para isso existem os mecanismos de recurso, inclusive para o presidente da República, com a sua banca, né? Porque ele tem uma banca. Ele tem o ministro da Justiça, que se comporta como seu advogado, ele tem a Advocacia Geral da União, que se comporta como seu advogado, inclusive na física, né? Não necessariamente é o presidente da República. E tem o Procurador-Geral da República, que é o AGB, Advogado-Geral de Bolsonaro, se comportando como seu advogado. Bota a banca para trabalhar e vai se defender, vai recorrer. O que quer dizer temos que botar limites? O que é botar limites? Que é isso? Não é assim não. É preciso desmontar o discurso golpista. A gente vai falar de PGR? Acho que não dá mais tempo, né? Não, 2 minutinhos. minutinhos. Isso que o Andreasa estava falando, de esticar a corda, de enfraquecimento das instituições, isso tem tudo a ver, tem relação com o momento atual da PGR, né? Indicação, atuação da PGR, proximidade com o presidente da República e o procurador, é uma coisa que a gente não via desde 2003, né, Andreasa? Pois é, Carla, eu tenho pensado muito sobre isso rapidamente. Eu sou muito crítico do critério da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. Porque, primeiro, essa é uma prerrogativa do presidente e a lista tríplice representaria, sem qualquer previsão legal, a imposição de um filtro, né, interferindo no que seria a livre prerrogativa do presidente da República. Eu achava que, talvez condicionado pela ascensão da figura do Rodrigo Janot, de quem eu fui grande crítico, a lista tríplice impunha, porque eleita pela classe, né, pelos procuradores, impunha um líder sindical à PGR, que seria indicado por essa
qualidade de influente no seu corpo, na sua corporação, e não necessariamente pelas suas qualidades técnicas. Eu começo a rever isso, repensando um pouco, se ainda não estou convencido, mas se a lista tríplice, equilibrando a prerrogativa do presidente, não geraria, chamemos assim, dois padrinhos para o PGR, minando um pouco a influência, o poder do presidente da República sobre o PGR, né? Porque imagem é tudo. Mas o mais importante aí para mim, considerando que é prerrogativa do presidente, talvez seja as tentações, independentemente de lista tríplice, o que for, seriam as tentações que o Procurador-Geral da República tem, né? Por exemplo, a chance de ser reconduzido, de ter um segundo mandato. E se a gente acabasse com isso? E se no Brasil o PGR, indicado por lista tríplice ou apenas pelo presidente, seja como for, se o PGR só pudesse ter um mandato, não pudesse ser reconduzido pelo presidente, diminuiria a influência do presidente sobre ele, a dependência do presidente. E se o PGR, uma vez PGR, não pudesse ser indicado pelo presidente da República que o nomeou para outro cargo público, por exemplo, uma cadeira de ministro do Supremo. Eu acho que são limites importantes que precisam ser discutidos no Brasil. Limitar a exposição política do Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, é aquele que denuncia, é o único que pode denunciar o presidente da República, e neste momento, Augusto Aras é o investigador de Jair Bolsonaro. Então essa relação fica muito, muito esquisita. Andreasa, o que tem para hoje, sexta-feira? Qual vai ser o vinho do dia? Rapaz, Megali, eu não falo isso agora não, porque pode não dar sorte, né? Pode ter uma operação, algum ministro pode cair. Olha, as duas últimas sextas-feiras, né, Andreasa? Na anterior foi a demissão do Taixe e na passada foi a divulgação do vídeo. Verdade. Por favor, gente, não vamos comemorar antes da hora. Gente, como está, fica. Então, eu não falarei de qualquer consumo social até a hora em que o consumo social for consumado, digamos assim. Até a hora que a realidade se impuser. Não, e é social dentro de casa, isso. né? Consumo... O consumo social dentro de casa. Consumo social no sofá. Aqui é uma festa, Sheila. A gente pega esse limão e faz uma limonada. Tem que ser. A caipirinha. Uma caipirinha, no caso, né? Um beijo, até segunda, Andreasa. Um beijo, pessoal.